Nesta aula eu vou te ensinar um plano de escalada das suas fortalezas, um método capaz de desbloquear o seu poder interior e alavancar sua autoestima. Vou te ensinar a desenvolver um relacionamento de confiança com você mesmo para construir uma nova versão segura de si. Eu sou Raquel Rosendo, criadora do método Alta Versão. Eu vou te ensinar como se preparar para uma viagem de aventura pelo seu próprio eu, condicionando seu emocional para novas descobertas e desafios. Esta aula é para você que já entendeu que precisa encontrar respostas e está decidida a conquistar sua liberdade emocional. Mas se você espera que todos os seus problemas se resolvam no piscar de olhos, talvez esse método não seja adequado para você. Este método é para você que já percebeu que a insegurança, o medo constante, a falta de energia para realizar os seus sonhos, a instabilidade emocional, entre outras coisas, não é normal. Eu ensino a desbloquear seu poder interior, a usar a energia que já existe dentro de você para aumentar a sua autoestima, autoconfiança, autoaceitação, amor próprio a níveis exponenciais. Você vai se tornar uma pessoa segura de si, contagiante, decidida, inspiradora e inesquecível. Mesmo se tratando de energia, vale lembrar que não é como você apertar um botão e acender uma luz. Para você perceber o quão longe você pode chegar só por saber aplicar essa técnica em sua vida, eu vou contar como eu cheguei até ela. Hoje, muitas pessoas me dizem assim: Raquel, como é que você consegue ser tão calma? Não sei como é que você consegue lidar com tantas coisas, com tantos projetos ao longo do dia e mesmo assim permanece plena. Mas nem sempre foi assim. Há alguns anos eu era a pessoa mais improvável de receber esse tipo de comentário, porque eu vivia em um poço profundo de depressão, de oscilações de ansiedade e o medo generalizado tomou conta da minha vida e já não era possível mais uma convivência saudável com pessoas ao meu redor. Eu não confiava em ninguém, não acreditava que eu era capaz, não tinha força nem física e nem emocional para nada. A reclamação era tudo que eu conseguia fazer com muita excelência. Era como se a minha dor, os meus medos, as minhas incapacidades, a sensação constante de estar sendo rejeitada, o abandono, fosse um sistema que me mantinha ali naquele estado negativo 24 horas por dia. Agora imagina uma vida sem cor, sem alegria, sem luz. Era assim que eu me sentia. É claro que em algum momento isso tinha que acabar. Eu queria ter forças para ser diferente, mas percebi que sozinho seria muito difícil ou impossível. Resolvi procurar ajuda. Comecei a fazer terapias, conheci pessoas incríveis que me ajudaram nesse processo. Algumas me mostraram quanto a minha vida exterior era apenas um reflexo de como estava o meu interior. Uma vez eu ouvi de um amigo: Raquel, a sua autoestima hoje é caracterizada pela percepção negativa de si mesma. Na verdade, a nossa autoestima é a reputação que nós temos de nós mesmas. Isso mudou tudo. Já eu falo um pouco mais sobre esse ponto específico. Eu entendi o conceito, mas me deparei com outras dificuldades. Geralmente, a maioria desses tratamentos são muito pontuais. O que acontece quando o médico remove, por exemplo, um pedaço de um câncer? Ele se espalha e contamina todo o corpo. Foi o risco que eu tive de correr. Mas a ajuda inicial foi suficiente para abrir uma janela e me fazer perceber que eu precisava ir além. Foi aí que eu comecei a saga do autoconhecimento e, em seguida, montar o meu próprio arsenal, o meu kit de sobrevivência emocional. Não era mais uma questão de sobrevivência, e sim de viver uma nova vida. Eu descobri que posso criar um fluxo de energia capaz de aniquilar a escuridão do sistema de negatividade e criar um novo código em 4 pilares essenciais. Em resumo, eu assumi o controle da minha vida. Nunca mais eu fui a mesma. As pessoas ao meu redor perceberam a transformação e começaram a questionar como isso foi possível. Não demorou muito e eu montei o meu primeiro grupo com pessoas aqui mesmo, amigos da igreja, e compartilhei essa tecnologia humana que Deus deixou prontinho para nós. Basta que saibamos acessá-la. Os resultados chegaram enfim e descobri que não só era um método eficaz, ele também era replicável, ou seja, outras pessoas seriam capazes de obter os mesmos resultados, uns
Mas, inclusive, é sobre esse método que eu vou te ensinar nesse vídeo. É claro que no meu processo de transformação eu cometi muitos erros, alguns bem mais errados que outros. E é claro que eu vou dizer o jeito. Não sei se posso chamar de errado, mas pela minha experiência, esses erros me jogaram em um labirinto que quase não consigo sair. Então, pior do que não saber é achar que sabe e continuar convicta e sem solução. Só um lembrete, eu estou considerando que você já está totalmente consciente de que todo esse baixo astral, negatividade, problemas que nunca acabam. Então, vamos partir do ponto que você já sabe que precisa de ajuda. O primeiro erro, você digita assim no Google, quais os sintomas de, ou como resolver a, estou chorando muito, isso é sintoma de, enfim, eu posso citar centenas de buscas de autodiagnóstico. É como se você, do nada, sentisse uma febre de 39 graus. Aí, digita e o que significa febre de 39 graus? O Google tem resposta para tudo no mundo. Mas tem um pequeno detalhe, você não é todo mundo. Tem um tal de algoritmo que faz as buscas e combina com aquilo que parece ser o seu caso. Mas isso nunca foi preciso, principalmente se você considerar a sua história, como você tem reagido a determinadas coisas. Então é inútil procurar respostas em no lugar mais genérico do mundo. A explicação é lógica, sua impressão digital é única no planeta. O seu DNA é único entre 7 bilhões de pessoas. O autodiagnóstico causa confusão, excesso de informação, poluição mental. O que está frágil tende a ficar debilitado ou totalmente sem esperança. Já pensou se os seus sintomas, com base no Dr. Google, batem com um sintoma de quem está com algum transtorno ou doença incurável? O que você vai fazer? O segundo erro é buscar remédios nos componentes tóxicos e viciantes externos, como, por exemplo, redes sociais. Deixa eu ver se eu consigo descrever uma cena aqui. Você procurando aquele conselho mágico, motivacional para se automedicar emocionalmente com elementos externos, e daqui a pouco você rola lá o feed e começa a ver outras coisas, como por exemplo aquela amiguinha que vive postando a vida plena e feliz dela. Tudo mentira, você pensa. Não é possível que um ser humano viva tão bem assim. Ai, que ódio! E o nível inferior disso é o quê? Comparação. Ai, amiga, já era. Você tomou veneno. A automedicação emocional traz, entre outras coisas, o efeito colateral da comparação. Sem contar com os sentimentos de incapacidade, raiva, inveja, autocrítica, sem se sentir suficiente nunca. E se alguém não curte suas postagens, então lá vem o sentimento de rejeição, de vergonha, aquela vontade de desabar e dizer que o mundo não presta, todo mundo está errado e só você está certo e sofrendo por causa disso. Enfim, é muito deprimente, amiga. O terceiro e mais perigoso dos erros, que na verdade são 2 erros em um. Vai parecer confuso, mas eu prometo explicar. Delegação arbitrária e a força do eu sei. Quando eu contei a minha história, eu mencionei que pior do que não saber é acreditar que sabe, e isso se torna um piso falso na caminhada sobre o abismo. Talvez, em algum momento, você ficou muito cansada de testar teorias do tipo jornal hoje. Faça exercício, tome líquidos, respira puro, tudo isso tornou você mais resistente à busca pelo autoconhecimento, justamente por dar a falsa sensação de que você já sabe muito a seu respeito. E isso leva ao erro combinado, que é a delegação arbitrária, que nada mais é do que entregar de mão beijada a responsabilidade, a posse do seu controle interior para fatores e situações ou pessoas. O grande problema desses 2 erros em um, isso bloqueia o fluxo da tua energia interna. É como se você cortasse a luz da sua casa e contasse com a bondade e a misericórdia do vizinho para liberar energia para você e toda a sua família. O que você faria se dependesse da luz da energia dos seus vizinhos? Ou o que você faria se tivesse uma emergência e sua vida estivesse nas mãos de outra pessoa? Encontrei esse padrão na maioria das pessoas, que a maior parte do tempo está cometendo sem saber um ou todos esses erros.
Quando se deparam com as suas dores emocionais e os seus agravantes, elas procuram saída como o autodiagnóstico, a automedicação, principalmente emocional, acreditam que já sabem muito ou tudo sobre elas mesmas e, por fim, delegam arbitrariamente o controle das suas vidas a coisa ou pessoas que nem mesmo sabem lidar com a sua própria dor. Alguém já se identificou ou conhece alguém que já tentou se ajudar de uma forma errada? Fique em paz, porque isso não é motivo para se envergonhar. Muito pelo contrário, na verdade, isso significa que o seu sistema de sobrevivência está ativo. E essa busca é a prova de que você está lutando de verdade para sair dessa. O que eu quero te mostrar aqui é que fazendo esse tipo de ação, você consegue deixar as coisas ainda mais complicadas, mas agora você já sabe. Vou te mostrar um jeito lógico, a ferramenta que encurta o caminho da sua dor até o alívio e o prazer de se conhecer e descobrir quão poderosa você é, apesar de tudo e de todos ao seu redor. Vou ilustrar como uma pessoa fica quando desbloqueia o fluxo da energia, usando os 4 pilares essenciais do código de conduta interna. Ela consegue desenvolver relacionamentos saudáveis de confiança com ela mesma e com os outros. Ela passa a controlar o fluxo e a canalizar as energias para as coisas produtivas e saudáveis, emocionalmente e fisicamente falando. Ela sabe quais são as suas fontes de forças e os pontos de ajustes. Ela sabe tomar decisões sem os filtros das emoções distorcidas. Ela passa a ter iniciativas acabativas, começa e executa e finaliza os seus projetos. Ela sabe lidar com os desafios sem descer do salto. Ela é confiante de si mesma, segura, forte, inspiradora, edificadora, sensível, sabe os seus limites, se respeita, se valoriza, se prioriza e se ama. É óbvio que os ganhos a partir desses pontos são incalculáveis. Quem segura uma pessoa assim? Inclusive, um dos efeitos colaterais é a capacidade de se cuidar com o propósito, que, por sua vez, diminui e extingue o risco de doenças ou transtornos. Se você apenas evitar os erros que já citei há pouco, já vai sentir uma diferença gritante em seu estado emocional. Agora segura que lá vem o jeito certo. Primeiro, você confia em quem você não conhece? Provavelmente você disse não, como a maioria das pessoas já responderam. O jeito certo é começar por você. Não vou entrar em muitos detalhes porque não caberia nesse vídeo. Inclusive, na minha mentoria, Alta Versão, são 2 módulos voltados totalmente para o conhecimento de si mesma. Ignorar o fato de que você precisa de ajuda para trilhar esse caminho não é a melhor opção. Se você fosse fazer uma viagem para Israel ou qualquer outro país que você nunca tenha ido, será que você conseguiria acessar todos os lugares que já ouviu falar ou conheceu superficialmente de filmes e história sem a ajuda de um guia? Certamente que não. A consciência de que você é uma imensidão, praticamente um universo, não permite que você faça essa descoberta sem contar com o apoio de quem já trilhou o caminho. Eu chamo essa etapa de conhecer o manual de controle. E logo você vai entender por quê. Por que você acha que 1/3 da população mundial está submersa em algum tipo de problema ou transtorno emocional? Segundo o jeito certo, coloque cada coisa no seu quadrado. E o jeito mais simples de explicar isso é falando daquela dor de dente. Se você já sentiu, vai entender. É aquela dor de dente, daquele dente que nasce por último e você não sabe nem aonde dói, às vezes dói a face toda. Pois é. Talvez seja essa a sua situação. A sua situação já deve estar nesse ponto de você não saber nem onde dói e nem o que fazer para cuidar. Primeiro, você talvez já esteja somatizando e essas dores emocionais já passaram para o campo orgânico e você sente enxaquecas, talvez até febre, ou seja, seu corpo físico já mostra sinais físicos de que não tem mais tempo a perder.
é urgente. Partindo desse ponto, é necessário saber separar as coisas, o que é físico, o que é emocional e onde está o bloqueio de energia que, de certa forma, é como se fosse aquela gordura que entope as veias. Quando menos espera, surge um derrame. Você precisa ter passado pelo primeiro passo, a sua real identidade, para saber onde há focos de bloqueio de energia e, a partir daí, condicionar as ações intencionais para que sejam encapados todos os fios emocionais e a visão fique mais clara acerca do mundo físico, emocional, espiritual e mental. O terceiro jeito certo, autocomparação. Para manter o fluxo de energia voltando para o seu desenvolvimento, é necessário criar parâmetros reais e legítimos de comparação, do tipo que seu cérebro entenda que isso é você no comando. Não pode ser com ruídos, tem que ser claro, organizado por setor, por papéis, com métricas reais. Sabe aquele atleta Marcel Jacobi? 26 anos de idade, completou 100 metros rasos em mais ou menos 9 segundos. Ele ganhou o título de homem mais rápido do mundo todinho. Será que ele correu os 100 metros olhando para os lados? Para os outros competidores? É uma corrida sim. É uma competição sim. Mas só existe você como competidor. Comece nessa força, mesmo que pequeno, e segue treinando e desbloqueando cada etapa com base naquilo que você pode controlar. Como eu já falei inúmeras vezes sobre esse tal fluxo, vou explicar rapidamente do que se trata. Fluxo, propriamente dito, é o ato de fluir, de escoar, ou o movimento contínuo de algo que segue o curso, o rumo. Também se define como concentração de energia capaz de gerar movimento contínuo. Nada mais apropriado quando eu falo de energia, e todos nós somos feitos de energia. Algumas coisas podem estar fluindo e outras não. Quando não flui, automaticamente bloqueia, trava, adoece, inibe, sofre. E o processo de desbloqueio dessas energias precisa passar por etapas essenciais, que são os pilares que eu vou te ensinar aqui. Raquel, só saber disso vai ser suficiente para eu resolver os meus problemas? Desbloquear a minha vida? Me sentir segura, confiante de mim mesma? Claro que não. A resposta é não. Precisa de um pouco mais de tempo do que uma aula introdutória de 30, 40 minutos. A sua vida precisa de cuidado do tipo protocolo de antibiótico e não analgésico. Por que eu fiz questão de citar o lado certo e o jeito errado? Porque eu sei que cometer aqueles erros faz com que tudo fique ainda pior. E se você sair dessa aula agora, considerando aqueles pontos, já vai estancar temporariamente a sua sangria emocional. Para fazer parte do meu processo, da minha mentoria Alta Versão, eu vou falar como funciona para você fazer parte. Mas vamos voltar aos pilares. Os 4 pilares essenciais são fonte de energia, fonte de conhecimento, fonte de crescimento e fonte de fortaleza. Tudo isso que eu citei aqui são a base do meu método, o que eu vivo e o que eu ensino. E existe uma chance de você aprender de forma mais intensa e aprofundada sobre a minha mentoria multifocal, um método que atualiza a sua versão para a autodefinição de si mesma. Vou falar um pouco mais como funciona. Essa versão é a primeira 100% online. Outras vezes eu fiz encontros presenciais, intercalando com aulas online, mas isso fica fora do radar de muitas pessoas. Você já recebe o acesso à área de membros de forma imediata. Lá tem o material didático, aulas, testes e agendas das aulas ao vivo. Inclusive, tem uma surpresinha que eu vou falar daqui a pouco para você. A plataforma é 100% segura e você recebe seu login, a sua senha, no e-mail que você cadastrar ali certinho. As aulas foram divididas da seguinte forma, por módulos, e cada módulo tem os exercícios, o material didático, e já no primeiro módulo você já responde a pesquisas de análise individual. Você passará pela triagem e em seguida fará o teste do perfil investido. Terá acesso ao seu plano de desenvolvimento para que você mesmo aprenda a analisar a sua linha de desenvolvimento e criar os seus comparativos. Tem um módulo
inteiro com exercícios práticos que faz parte do processo de desintoxicação da sua identidade. Suas conquistas serão celebradas de forma especial. Você terá acesso a todas as atualizações que surgirem durante o ano na plataforma. Pode ser que você pense, lá vem mais o curso, não tenho tempo para isso, ou eu não consigo, não tenho foco, não tenho paciência para ficar vendo essas coisas online. Vamos lá. Não é um curso comum, nem mesmo é um curso. Há uma diferença enorme entre curso e uma mentoria. O curso que você compra, acessa e faz todo só. É o famoso #te-vira. Na mentoria não funciona assim. Existe uma agenda de aulas ao vivo, sessões de perguntas e respostas, e durante as aulas também ocorrem intervenções individuais. Em relação ao tempo, vamos comparar com dinheiro. Quanto você gasta com bobagens? Não consegue ver o quanto dinheiro você investiu em coisas que não são tão úteis, até somar cada centavo. Com o tempo também é assim. Quantas vezes você acessa as redes sociais por dia? Seu celular mostra isso com precisão. Você nem vê o tempo passar. Quando foi? Você já perdeu todo o tempo. E sobre o foco ou paciência, no início você não precisa de nenhum desses dois. A única coisa que você realmente precisa é pressa. Quem tem dor tem pressa para sentir alívio. Quem tem medo de enfrentar a vida tem pressa de sair dessa prisão. Quem está com o casamento por um fio, com problemas intensos nas áreas relacionais, tem pressa de estabelecer paz no seu lar. Quem sofre de agonia e se sente incapaz, rejeitada, desvalorizada, insegura, instável emocionalmente, tem pressa sim de aliviar essas armaduras cheias de lama e crítica. Você é a única pessoa que pode decidir qual dessas pressas você quer resolver primeiro. Quanto vale a sua paz? A sua história sendo reescrita com a energia certa. Quando vale receber elogios daqueles que duvidaram ou criticaram você por nem fazer ideia de tudo que você estava passando. Hoje eu sei que o investimento que eu fiz no início, e olha que não foi pouco, hein? Foi simbólico, perto de tudo que eu estou vivendo agora e posso compartilhar com quem realmente se interessa em se transformar. Oi gente, meu nome é Elisângela, tenho 43 anos. Quero relatar para vocês como eu cheguei até a doutora Raquel. Eu cheguei aqui, desculpa até pela emoção, porque eu cheguei aqui bastante angustiada. Eu trabalho com artesanato, eu faço laço, fazia 4 meses que eu não fazia nada. Mal, com problemas bastante sérios, com pressão alta, nervoso, muito nervosa, muito angustiada. E ela foi tudo na minha vida. Tive 5 sessões com ela e foram dias maravilhosos que me tirou do fundo do poço. E eu na segunda sessão já não me senti 100%, mas 70% fui melhorando aos poucos e hoje eu tô 100%. Essas lágrimas é de alegria, de agradecimento. Agradecer a ela por tudo que ela fez por mim. E muito feliz mesmo. Obrigada, doutora Raquel. Você terá o acesso imediato à plataforma, às instruções de como participar da nossa comunidade exclusiva, o bônus especial da primeira turma, que é o atendimento individual, uma sessão comigo. Inclusive, sobre a forma de pagamento, tem um botão aqui no WhatsApp, basta clicar nele e pedir help. Bom, eu não citei antes, mas no caso que você compre, entre e veja que esse método não é para você, basta pedir o reembolso na própria plataforma, nem precisa me dizer, você tem 7 dias para solicitar. Caso você, entrando na comunidade exclusiva, será desligado o benefício. Caso você já tenha respondido a sua análise de perfil, o sistema automaticamente excluirá seus dados e você não poderá receber o resultado. Mas isso, é claro, no caso de você
desistir. Estamos terminando e eu quero agradecer pelo seu tempo precioso, esperando te ver na turma. Lembre-se que só existe uma primeira turma e você está diante de uma oportunidade de atualizar a sua definição de alta performance de si mesma. Então, se segura.